Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 5/4, sabadão de jogos. Trouxe aqui 10 oportunidades desse sábado lotado pra gente, tá? Então já se inscreve no canal, deixa o gostei aí. No final do vídeo vai ter aquele bilhetinho pronto pra gente forrar o bolso. Então sem te enrolar demais, que o vídeo é longo, vambora pra cima. O primeiro jogo que a gente tem aqui é o joguinho do Everton contra o Arsenal, combinado? Everton que pegou o Liverpool agora e perdeu de 1-0. A gente pega a classificação aqui. Lembrando que o Arsenal joga na próxima semana, na quarta-feira, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ou é na terça já? Joga na terça já, né? Contra o Real Madrid dentro de casa. Então tem um ponto positivo que não precisa viajar, né? Já vai estar na Inglaterra. Mas enfim, então eu não sei se vai poupar ou não. E aí a gente tem que ver. Primeiro que tá sem os dois principais atacantes aí, né? No caso, fazedores de gol, que é o Gabriel Jesus e o Kai Havertz. O Bukayo Saka voltou no último jogo, entrou, né, no finalzinho do jogo ali, jogou até bem, foi aplaudido pela torcida e tudo mais, joga muita bola, então eu não sei se o Arteta já vai colocar ele nesse jogo e arriscar ele, ou se vai poupar ele pra Champions, tá? Se às vezes vai colocar no final só pra dar um ritmo de jogo e tudo mais. Então a parte ofensiva do Arsenal ainda tá bem desfalcada, combinado? O Arsenal a gente vê ele que ele tá com uma dificuldadezinha nessa parte ofensiva, mas vem de uma boa vitória contra o Fulham por 2-1 e de uma vitóriazinha contra o Chelsea por 1-0, a fase do Arsenal é bem legal. E pega um Everton que vem numa sequência de empates e perdeu esse joguinho pro Liverpool. Não jogou mal, né? Mas o Liverpool é muito superior. O Everton tá aqui com 34 pontos, cair é muito difícil, tá? Porque o Ipswich tem 20, então são 14 pontos de diferença. E mais 8 jogos apenas. E o Arsenal aqui buscar título é difícil, mas pode ser que ele perca talvez essa posição que dá Champions, mas também é muito difícil. Então é uma posição bem confortável para ambas as equipes na tabela, e o Arsenal tá com essa visãozinha ali no próximo jogo da Champions League. O jogo de ida foi 0-0 no primeiro turno. Então o que eu quero trabalhar aqui? Um handicapzinho mais 2,5 a favor do Everton, tá? O Everton tá em casa, beleza? Aqui é um jogo que das duas equipes não tem muito must-win, não tem muita necessidade de vitória. O foco do Arsenal é na próxima semana, então eu vejo um jogozinho mais leve, combinado? Então eu quero o mais 2,5 a favor do Everton, ou seja, se ele vencer, empatar ou perder por 1 ou 2 gols, ainda dá gente, beleza? Não vejo o Arsenal na casa do Everton, metendo ali um 3-0, um 4-0, um 4-1, enfim, com esse elenco que tá hoje, combinado? Freiburg e Borussia Dortmund. Aqui também o Borussia joga na próxima semana pela Champions League contra o Barcelona, o jogo na quarta-feira na casa do Barcelona, tá? Vai viajar até a Espanha. E pega o Freiburg aqui que tá buscando uma vaguinha europeia. Já não é de hoje, até algumas temporadas que o Freiburg sempre bate na trave, fica ali em 7º, 8º, 9º, 10º, ali do meio de tabela pra cima. Esse ano ele tá bem, pô, ó. Vem com 42 pontos, beleza? O Leipzig com 42, o Mönchengladbach com 43 e o Mainz com 45. Então até a Champions League esse ano tá muito disputada, não dá pra saber aqui quem vai, porque a fase do Borussia tá bem mal na liga. Então interessante esse jogo, né? O Freiburg em casa, os últimos jogos do Freiburg. A gente vê que não são tão bons, mas até que ele marca um golzinho. Então, ó, perdeu pro Union Berlin em casa, mas deixou um golzinho. Aqui o amistosinho pro Karlsruhe, que era a segunda divisão. Perdeu, mas marcou um golzinho. Empatou com o Mainz, me deixou 2 golzinhos. Empatou em 0-0 com o Leipzig, 0-0 com o Augsburg. E tinha vindo de 4 vitórias seguidas, tá? Perdeu pro Bayern por 2-1, mas deixou o seu golzinho também. Então, com essa cotação de 3,10 aqui, eu acho que vai estar interessante. Eu acho que vai ter hora de a gente buscar um golzinho a favor do Freiburg, beleza? A média do Borussia aqui também de sofrer gols, vamos ver. Ó, sofreu para Bochum, Lille, Augsburg, perdeu pro Leipzig, sofreu um golzinho pro Mainz, pro Lille. Então assim, é mais arriscado, mas é aquela coisa também, foco do Borussia na próxima semana contra o Barcelona na Champions League. Então, um golzinho do Leipzig vai estar pagando bem, do Freiburg vai estar pagando bem, eu acho que tem bastante valor, combinado? Heidenheim e Bayer Leverkusen, aqui não tem porque enrolar muito, beleza? Cara, o que eu acompanhei essa temporada dessa equipe do Heidenheim é uma equipe muito ruim, beleza? É uma equipe segunda divisão, não tem como, vai cair de novo, muito provavelmente. O Pauli, que é uma equipe um pouco melhor que o Heidenheim, o Hoffenheim também já consegue ter um elencozinho melhor. Eu acredito realmente que o Heidenheim vai cair. É uma equipe muito ruim, com uma defesa muito péssima, tá? E o Bayer Leverkusen aqui ainda acredita nesse título, tá? Fora, saiu da semifinal agora da DFB Pokal, né? Para um time de terceira divisão, o Arminia Bielefeld. E o foco agora é aqui, né? Saiu da Champions pro Bayer Leverkusen, o foco é todo na liga, tá aqui com 6 pontos de diferença, dá pra chegar, dá pra acreditar, tem muito jogo ainda. Então eu quero pegar essa vitória do Bayer Leverkusen, combinado? Aston Villa e Nottingham Forest. Cara, aqui é a mesma coisa, Aston Villa com foco dividido, tá? Tá bem aqui na liga também, ó, pra vocês verem, tá com 48 pontos.
O Chelsea jogou hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, venceu a equipe do Tottenham por 1-0, então somou mais pontos, tá? Então Aston Villa aqui dá pra chegar ainda nessa Champions League, essa Europa League, via Liga, só que tá na Champions, né, cara? Então o foco também é lá, vai jogar contra o PSG na quarta-feira fora de casa. Então o Nottingham Forest que vem aqui muito forte, com 57 pontos, beleza? Ainda não tá com essa vaga garantida, quer voltar à Champions League, então eu gosto bastante dessa equipe do Nottingham Forest também. Aston Villa, foco na Champions League. Eu vou trabalhar aqui um handicapzinho mais 1,5, com a cotação um pouco maior a favor do Nottingham Forest, beleza? Eu acho que se ele vacilar aqui, se o Aston Villa mostrar esse poder dentro de casa, essa superioridade, eu acho que vence no máximo por um golzinho de diferença, combinado? Então, aqui é handicap mais 1,5 a favor do Nottingham Forest. Próximo jogo que a gente tem aqui é o joguinho do Brest contra o Mônaco, tá? Aqui realmente nenhuma das equipes disputou mais nada, ambas disputaram a Champions League, mas saíram. O Brest com 40 pontos, tá bem atrás aqui de Lyon, Strasbourg e Lille, e o Mônaco com 50, mas ó, Marcelo na colinha dele, Nice na cola, Lille dá pra chegar, Strasbourg dá pra chegar, então aqui tá bem emboladinho. Pra mim isso aqui é jogo de gols, tá? A França já é muito over e os últimos jogos do Mônaco têm sido bem over. Se a gente puxa a média aqui das equipes, olha, média de gols marcados e sofridos do Brest, 3,20. O Brest tem média de quase 2 gols sofridos por jogo. E o Mônaco aqui com a médiazinha de 4 gols marcados e sofridos. Marca bastante gol, né? Como eu disse, é um ataque muito forte, tá vendo de jogos muito over, de muito ambas e tudo mais. Médiazinha de quase 4, beleza? Então pra mim aqui é joguinho de mais de 1,5 gols a 1,20. E se quiser dar uma arriscada e se ambas marcam, também tem muito valor, tá? Joguinho muito forte aqui de must-win das duas equipes, muito aberto. Olha o Brest, cara, 42 gols marcados, 42 gols sofridos. Então, joguinho bem aberto. Barcelona e Real Betis, beleza? Pô, Barça 1,30 eu não confio e não indico pra vocês, já digo logo de cara. Os últimos jogos do Barça: 1-0 na Copa do Rei contra o Atlético Madrid, amassou o Girona, meteu 4-1, 3-0 no Osasuna, perdeu pro Espanhol, não, isso aqui desconsidera, 4-2, 3-1, 1-0, 4-0, 4-4 e 2-0, fase absurda, beleza? E o Betis, pô, vem de bons jogos, olha a fase do Betis, perdeu na Conference League pro Ghent por 1-0, e venceu por 3-0 o jogo de ida, então meio que jogou aqui mais tranquilo, mais relaxado pela Liga. 3-0 na Real Sociedad, 2-1 no Getafe, venceu o Real Madrid, empatou com o Guimarães 2-2, meteu 4-0 no jogo de volta, 1-0 no Las Palmas, venceu o Leganés e venceu o Sevilla. Tá também na Conference League, né? Vai jogar contra o Jagiellonia da Polônia. O Real Betis, só que, cara, aqui é um joguinho muito bom, que eu não vejo essa superioridade toda pro lado do Barça não, tá? Ó, o Betis com 47, o Bilbao com 53, então, vencedor da Conference League pega a vaga na Europa League, então o Betis ele deve estar querendo ainda essa vaga via La Liga, beleza? O foco do Barça no jogo ali da próxima semana da Champions League, eu quero pegar um handicapzinho positivo no Betis. O jogo de ida foi... no primeiro turno 2-2, tá? 2-2 na casa do Betis. Cara, o Betis tá jogando muita bola, tá muito organizado esse time, tá subindo bastante a tabela. A gente viu que nos últimos 10 jogos ali do Betis, olha, ele perdeu só um, mas é um jogo que já tava decidido praticamente, então é uma fase muito legal. Eu vou puxar um handicap mais 2,5 a favor do Real Betis, beleza? E outra, vê quanto que tá o golzinho do Betis, cara. Se tiver uma cotação ali acima de 1,50, pega um golzinho do Betis, vale o risco demais também. A defesa do Barça deixa muito espaço e sempre cede um golzinho ali, combinado? Lyon e Lille, aqui, cara, a mesma coisa do joguinho do Brest e Mônaco. Pra mim isso aqui é 1,5 gols a 1,22 e o ambas marcam, tá? Já adiantando pra vocês. A média das equipes, ó o Lyon, 3 gols marcados por jogo de média nesse campeonato francês, absurdo, tá? 4,40 de média e o Lille 2,30 de média. O joguinho do primeiro turno entre as equipes foi 1-1, então bateu o over e meio e bateu ambas marcam. O histórico das equipes extremamente over, tá? Com muito ambas e muitos gols. E aqui é um joguinho que as duas equipes precisam muito da vitória, tá? Lille com 47, Lyon com 45, então over 1,5 e ambas marcam para quem quiser dar aquela arriscada. Joguinho agora os 3 jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Pô, ainda tá nas primeiras rodadas, ainda é difícil de analisar. Pelo primeiro turno ali a gente viu pela primeira rodada a gente conseguiu ver algumas coisas, sentiu um pouco as equipes ali, mas ainda tá difícil, beleza? Então, ó, o Grêmio ganhou do Galo por 2-1, mas assim, tomou um amasso do Atlético, beleza? Ganhou aqui, ó, de 2-1 do Atlético, ganhou de 2-1 do Esportivo Luquenho, mas tomou uma massa pro Galo. O Galo que perdeu muitos gols, o goleirão salvou também, o Volpi. E o Ceará que empatou em 2-2 com o Bragantino, tá? Fez 2-1, tomou um empatezinho no final. Boa equipe do Ceará, tá jogando bem. Pra mim, esse aqui é um jogo bem aberto, um jogo de over 1,5 gols a 1,40, beleza?
Corinthians e Vasco da Gama. Corinthians que vacilou aí na primeira rodada da Sul-Americana dentro de sua casa, perdeu por Huracan por 2-1. Empatou com o Bahia o primeiro joguinho por 1-1, tomou 1-0, tá? O Bahia teve um jogador expulso, só assim o Corinthians foi pra cima e conseguiu empate, senão o Bahia ia vencer o joguinho sim. Digo até o seguinte, foi injusto esse empate do Bahia, beleza? Merecia demais essa vitória, jogou pra vencer. Então o Corinthians foi campeão do Paulista, mas os últimos 2 jogos foram um desastre da equipe do Corinthians. O Vasco já vem até bem, ó, venceu o Santos por 2-1, abriu 3-1 no Melgar e tomou um empatezinho no final, mas fora de casa, Sul-Americana garante um pontinho, tá tranquilo. Então essa cotação aqui tá muito alta pro Vasco, eu vou puxar um handicapzinho mais 2 a favor do Vasco. Eu puxei esse handicap pro Corinthians contra o Bahia na última rodada e deu certo, então handicap mais 2 a favor do Vasco nesse joguinho, beleza? E Botafogo e Juventude, aqui pra mim também é um joguinho de gols, não confio nesse Botafogo 1,50, elenco muito novo, né? Mudou muitas peças, ainda não sei o que esperar desse Botafogo. Empatou com o Palmeiras, mas jogou um futebol até bom e perdeu agora por 1-0 fora de casa contra a Universidade de Chile, a primeira rodada da Libertadores, tá? E o Juventude venceu por 2-0 o confronto contra o Vitória. Então pra mim esse aqui é um joguinho de over 1,5, pra mim é um jogo de gols, 1,30 tá ótimo, eu não confio nesse Botafogo 1,50 e também não pego nada de handicap do Juventude, porque pode ser que o Botafogo em casa é muito forte, a gente viu isso aí ano passado, né, o atual campeão do Brasileiro, pode ser que o Botafogo faça ali uns 2-3-0, então não quero nada a favor do Juventude não, quero gols nesse joguinho, eu acho o mais safe possível, 1,5 gols a 1,30, beleza? Então é isso, turma, 10 joguinhos aí analisados, nosso grupo a gente vai trabalhar muito ao vivo nesse sabadão, tamo junto, bora pra cima, o nosso grupo tá na descrição, deixa o gostei aí, pega o bilhetinho pronto no final, muito obrigado por acompanhar até aqui, de coração mesmo, tamo junto, fui!